Existe um hábito que destrói sua autoridade sem fazer barulho. Você tenta convencer, convence que sua intenção foi boa, convence que você merece uma chance, convence que não era bem aquilo, convence que estão te interpretando errado. E quanto mais você tenta convencer, mais você desce na hierarquia da interação. Não porque você esteja errado, mas porque a necessidade de convencer comunica falta de posição. Já deixava claro que homens sem leis próprias vivem segundo a vontade dos outros. Tentar convencer na prática é adaptar sua postura à aceitação alheia. Você passa a disputar permissão para ser respeitado. Marco Aurélio escrevia para lembrar que dignidade não depende da mente dos outros. O homem pode ser julgado injustamente, mal interpretado, testado, mas não pode abandonar o próprio centro para implorar compreensão. Quando você tenta convencer, você dá ao outro um poder que ele nem pediu. O poder de validar sua realidade. Se ele aceita sua explicação, você respira. Se ele rejeita, você insiste. Se ele ironiza, você tenta melhorar o argumento. E nesse momento você já não está defendendo um fato, está defendendo sua imagem. Epicteto ensinava que o homem livre não entrega sua paz para aquilo que não controla. E você não controla a leitura que os outros fazem de você. Você controla apenas sua postura e suas ações. Sêneca dizia que quem explica demais revela insegurança, porque quem está firme não precisa justificar a própria existência. Existe algo que poucos admitem. Tentar convencer é muitas vezes uma forma elegante de pedir aprovação. Você quer que o outro te veja de um jeito específico. E se ele não vê, você tenta ajustar a narrativa. Mas narrativa não cria respeito. Coerência cria. Quando você para de convencer, muda o eixo da conversa. Você deixa de correr atrás de entendimento e passa a sustentar posição. Isso não é arrogância, é estrutura, porque o homem que precisa convencer o tempo todo está sempre em desvantagem. Ele está sempre reagindo, sempre ajustando, sempre consertando percepção. E quem está consertando percepção não está liderando. Mas para entender por que parar de convencer aumenta respeito, você precisa enxergar a mecânica invisível. Quanto mais você justifica, mais você transmite que pode ser pressionado. Quanto mais você justifica, mais você ensina o outro a te pressionar. Porque justificativa é resposta a julgamento. E quando você entra nesse jogo, você aceita uma premissa silenciosa, a de que o outro tem autoridade para decidir se você merece ser entendido. Já mostrava que homens sem leis próprias acabam vivendo segundo a vontade dos outros. Tentar convencer é exatamente isso, colocar sua paz na mão de alguém e pedir que ela devolva intacta. Marco Aurélio escrevia para lembrar que o homem deve se manter firme mesmo quando é mal interpretado. Se você sabe quem você é e sabe o que fez, você não precisa implorar que os outros reconheçam isso. Mas a maioria não suporta essa tensão. A maioria quer alívio imediato, quer corrigir a percepção na hora, quer limpar a imagem na hora, quer fechar a ferida social na hora. E é nesse impulso por alívio que a autoridade se perde. Epicteto ensinava que você não controla a opinião alheia. Se você tentar controlar, vai viver escravo de algo instável. Hoje a pessoa entende, amanhã distorce. Hoje ela aceita, amanhã ataca. Então o homem que baseia sua postura em convencer está sempre correndo atrás de um alvo que muda. Sêneca dizia que o homem que fala demais se denuncia, e aqui isso é literal. Quanto mais você explica, mais você revela preocupação com validação. Você mostra que a aprovação do outro importa. E quando o outro percebe que importa, ele usa. Ele pode provocar para te fazer explicar. Pode acusar para te fazer justificar. Pode distorcer para te fazer correr atrás da verdade. E sem perceber,
Você entra num ciclo onde sua energia é consumida defendendo imagem, não construindo resultado. Existe também um detalhe mais profundo. Justificativas longas raramente convencem. Elas cansam. Quem quer entender, entende rápido. Quem quer te rebaixar, usa qualquer detalhe contra você. Quando você tenta convencer alguém que já decidiu te julgar, você está se oferecendo como material. E material vira munição. Parar de convencer muda a dinâmica porque encerra o acesso. Você não dá palco, não dá combustível, não entrega emoção em forma de explicação. Você mantém postura. E postura comunica algo que argumento não comunica. Certeza interna. A maioria acredita que respeito vem de ser entendido. Na prática, respeito vem de ser consistente. Mas para sustentar essa consistência, você precisa aprender a suportar a parte mais difícil. Ser mal interpretado sem tentar se salvar. A parte mais difícil não é ficar em silêncio. É suportar ser mal interpretado sem tentar se salvar. Porque tentar convencer quase sempre nasce de uma dor específica. A dor de parecer errado, a dor de ser visto como vilão, a dor de não ser compreendido. E essa dor faz muitos homens se humilharem sem perceber. Eles explicam demais, justificam demais, tentam limpar a imagem com palavras, mas palavras não limpam imagem, postura limpa. Já mostrava que homens que não vivem segundo leis próprias acabam vivendo segundo a vontade dos outros. Quando você se apressa para corrigir o julgamento alheio, você está aceitando que a leitura dos outros define seu valor. Marco Aurélio escrevia que não devemos depender da aprovação externa para manter dignidade. Ele entendia que pessoas interpretam de acordo com interesses, emoções e limitações. E tentar controlar isso é perder energia à toa. Epicteto ensinava que o que está fora de você não pode te ferir sem sua permissão. A opinião de alguém só vira ferida quando você decide que precisa consertá-la. E é aqui que o jogo fica claro. Se você tenta convencer, você está dizendo: você tem poder sobre mim, porque você está pedindo que a pessoa mude de ideia para você voltar a ficar em paz. Sêneca dizia que o homem firme não discute sua honra com quem já decidiu atacá-la. Ele mantém a conduta e deixa o tempo expor quem está certo. Isso exige maturidade, porque o impulso do homem comum é agir como advogado de si mesmo em qualquer situação. Ele quer explicar intenção, quer detalhar contexto, quer provar que não foi aquilo. Mas quem está decidido a te rebaixar não quer contexto. Quer reação, quer ver você se mexendo, quer ver você tentando convencer, porque quando você tenta convencer, você entra na posição de quem está devendo esclarecimento. E essa posição é inferior. Parar de convencer não significa ser injusto. Significa não participar de julgamentos contaminados. Se você errou, você corrige com ação. Se você foi injustiçado, você sustenta a conduta. Se te acusam sem base, você não implora a absolvição. Você mantém eixo. Porque homens que mantêm eixo não são arrastados para debates inúteis. E debates inúteis drenam a autoridade. Existe uma frase que resume tudo isso. Quem se explica demais, entrega o controle da narrativa ao acusador. Você passa a ser reativo. E reatividade é fraqueza estrutural. Mas quando você sustenta silêncio e mantém coerência, acontece algo inevitável. As pessoas param de ter acesso fácil ao seu emocional. E quando perdem esse acesso, o respeito começa a surgir. Agora falta fechar o ponto final. Como parar de convencer sem parecer fraco e como essa postura transforma sua presença de forma definitiva. Parar de convencer sem parecer fraco exige uma coisa que quase ninguém tem: eixo. Porque o homem comum associa silêncio à derrota. Ele acredita que se não explicar, vai parecer culpado. Se não justificar, vai perder a discussão. Se não convencer, vai ser visto como menor.
Mas isso é pensamento de servo. Rei não implora entendimento, rei sustenta a conduta. Já deixou claro que homens sem leis próprias vivem segundo a vontade dos outros. Quando você tenta convencer, você está pedindo permissão para ser respeitado. Quando você para, você volta a viver sob suas próprias regras. Marco Aurélio não tentava controlar a leitura que faziam dele. Ele controlava o que estava sob sua responsabilidade: caráter, ação e disciplina. E isso tem um efeito inevitável com o tempo. A percepção alheia se curva à consistência. Epicteto ensinava que você não deve colocar sua paz na mão de ninguém. Se você depende de convencer alguém para ficar bem, você virou refém, e refém não tem autoridade. Sêneca dizia que a honra não se prova com discursos longos. Se prova com postura repetida, com coerência, com constância. E aqui está a mecânica que muda tudo. Quando você para de convencer, você remove o palco. Você não alimenta a provocação, não entra em tribunal emocional, não se coloca na posição de acusado tentando absolvição. Você responde apenas o necessário, ou não responde. Se houver erro real, você corrige com ação. Se houver distorção, você mantém conduta. Se houver ataque gratuito, você não negocia, porque quem precisa explicar tudo está tentando controlar o impossível, a mente do outro. E tentar controlar a mente do outro é o caminho mais curto para perder a própria. Quando você sustenta silêncio e coerência, duas coisas acontecem. A primeira, quem queria te rebaixar, perde combustível. Sem reação, sem justificativa longa, sem emoção exposta, não há o que explorar. A segunda, quem observa percebe a diferença. As pessoas não respeitam quem fala bonito, respeitam quem mantém postura sob pressão. E isso muda a sua presença. Você deixa de parecer ansioso por aceitação, deixa de parecer defensivo, deixa de parecer negociável. Sua imagem deixa de ser explicável e vira inegociável. E esse é o ponto final. Respeito não nasce quando você convence alguém de que é bom. Respeito nasce quando você para de mendigar validação e passa a sustentar padrão. A maioria continuará tentando convencer. Poucos terão disciplina para sustentar silêncio, corrigir com ação e manter eixo, mesmo sendo mal interpretados. E homens que fazem isso não precisam pedir respeito, porque o respeito aparece quando percebem que você não se rebaixa para ganhar entendimento.